Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo do Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica nesta manhã. Você que se inscreve nesse canal, você que é uma bênção de Deus, estamos sempre orando pelas pessoas que são inscritas nesse canal do Fábio Pentecostes. Muito bem, agora eu tenho que falar um pouco baixo porque estamos de microfone, né? Agora sim, agora vocês têm som de primeira qualidade, né? Se ficar alto demais, perdão, porque ainda estamos em fase de teste, né? Mas eu queria trazer nesta manhã, meu querido irmão, nas Sagradas Escrituras, não é? Nós estamos vendo que as pessoas, padres renomados, estão atirando pedra no Concílio Vaticano II porque queriam um Concílio Vaticano II que fosse semelhante, não é, àquilo que era de muitos anos atrás. E o que era de muitos anos atrás? Né? Você pergunta, mas irmão, o que era de muitos anos atrás? Mas o que era de muitos anos atrás, que eu e você podemos ver, era a chamada Inquisição, onde era o famoso olho por olho e dente por dente. A Inquisição, os tribunais foram criados pela Igreja, na realidade, para salvar vidas. Quando nós vemos no tempo do Imperador Constantino, no ano 315, quando o Imperador Constantino, não é, ele obrigava as pessoas a passar para a Igreja Católica, a passar para a religião católica, sobretudo os feiticeiros, os bruxos. Ele estava sempre obrigando essas pessoas a serem católicas. Mas na realidade, ele queria, não é, de sua maneira, não da maneira da conversão, da evangelização, não é, por parte da Igreja da Anunciação do próprio Senhor Jesus Cristo, como era. Muito bem. Então, o que foi que o Imperador Constantino fez? O Imperador Constantino, a pessoa passava, a ordem que ele dava, ele não era um católico fervoroso, ou seja, um católico convertido, como sua mãe, Santa Helena. E o que era que ele fazia? Ele mandava assassinar aqueles que não se convertiam à Igreja Católica. Ele assassinava aqueles que não se convertiam à Igreja Católica. Vai estudar e você vai ver. Então a Igreja criou os tribunais para tentar salvar essas pessoas. Ele dava o veredito de morte, a Igreja chegava e dizia, não, deixa a gente primeiro falar com essa pessoa, deixa a gente primeiro tentar converter essa pessoa, tentar falar para essa pessoa. Aí a Igreja foi para isso que foi criado os tribunais, não é? Que depois foi dado, depois com a incredulidade, quando privaram o Espírito Santo, começaram alguns bispos hereges, na realidade eram hereges, condenar a tal fogueira santa. E a tal famosa Inquisição Espanhola, que depois vou trazer um vídeo sobre isso, né? Presta atenção, meu querido irmão. Aí o que é que acontece? Acontece o seguinte, que a Igreja ia e evangelizava, se converta a Jesus Cristo, né? Porque senão você vai morrer. O imperador já decretou a tua morte, já decretou a tua ruína. Então o que era que acontecia, mas o que acontecia era que aquela pessoa, bruxo, feiticeiro, não, prefira a morte. E aí o imperador já dava a sentença de morte para aquela pessoa. Mas os tribunais foram criados para salvar as vidas, não para condenar as vidas, não é? Era isso que verdadeiramente acontecia. Então, muito bem. Aí nós sabemos que alguns padres renomados estão atachando o Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II matou essa tese do olho por olho e dente por dente, não é? O Concílio Vaticano II trouxe o diálogo com outras religiões, não assassinar. Nós lembramos das cruzadas que houve de assassinatos, onde cristãos tiveram que se armar, tiveram que matar, não é? Na realidade, isso não é o Evangelho de Cristo. Se alguém te dá uma pedrada, você dá duas nele. O que foi que Jesus disse? Se alguém te rouba a capa, dá a ele também a túnica. Foi isso que Jesus falou. Então o reino de Deus é diferente. É completamente diferente disso que nós vemos. Não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Nós somos cristãos. Jesus disse, quando te bater numa face, oferece a outra. Então o cristão entende
o verdadeiro evangelho de Cristo. Lembra de Pedro, quando corta a orelha de Malco, o que é que Jesus diz? Pedro, guarda a tua espada, porque com ela tu feres os outros e com ela tu serás ferido. Então, meu querido irmão, nós percebemos que essa tese do olho por olho e o dente por dente, isso não é de Jesus. Isso não é de Deus. Né? Isso não faz parte da vida do cristão. Nós somos cristãos. Nós somos chamados a viver em paz. A paz. E Jesus vai dizer no sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados os promotores da paz. Não é? Então, vamos ver quando o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele mesmo fala aqui, no sermão das bem-aventuranças, sobre quando ele cita o Antigo Testamento como era na verdade com aquele povo, né? Olha o que ele diz em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Pegue sua Bíblia, vamos lá. Nós vamos entrar na palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós estamos vendo essa questão de padres armados e aconselhar a armar o povo, não é? Principalmente nas campanhas presidenciais passadas, onde os padres incitavam ao povo, né? A sociedade deveria se armar. A arma foi feita para a polícia, foi feita para os promotores da lei, para guardar, proteger cada um de nós. É isso que diz as Sagradas Escrituras, desde os exércitos de Israel, desde os reis que comandavam os exércitos de Israel para proteger o povo de Deus. Foi para aqueles que foram instituídos a autoridade, não para civis como nós. Vamos lá. Tendo ouvido o que foi dito, é Jesus falando. Veja o que o Senhor Jesus de Nazaré diz. Ouvistes o que foi dito nos antigos. Amarás ao teu próximo e poderás odiar o teu inimigo? Poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Agora, Jesus não está mais aqui. Preste atenção. Agora, Jesus não está mais aqui citando o veterotestamentário, citando a antiga aliança. Jesus aqui agora, meu querido irmão, minha querida irmã, ele vai dar o mandamento da nova aliança. É isso que você precisa entender. Nós não vivemos na regra veterotestamentária. Lucas 16, o que foi que Jesus disse? A lei e os profetas duraram até João Batista. De agora em diante é o reino de Deus que é anunciado. Quando ele disse na cruz do Calvário, tudo está consumado, a lei veterotestamentária cai por terra para dar lugar a uma nova lei, a lei da fé, a lei do Espírito. Gálatas capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quereis agora terminar na carne, quando começaste pelo Espírito, começaste pela fé e agora quereis voltar às práticas da lei? Muito bem, meu querido irmão. O próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é Deus, ele nos dá uma regra de fé. Ele vai dizer agora no versículo 44, para mim e para você, regra da nova e eterna aliança. Vamos lá. Eu, porém, Jesus. Veja que aparece o verbo eu. Não é? Então veja, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. É a chamada lei de talião. Mas agora, Jesus disse, eu vos digo. Vamos lá. Vamos ver o que o Senhor Jesus diz para nós. Não é? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Aqui está. Pacata. Aqui está, meu querido irmão. Jesus está dando hoje, para mim e para você, um novo mandamento. Quando eles perguntaram no Evangelho de São João, qual era o maior mandamento? Então o Senhor Jesus disse, o maior mandamento, amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. Esse é o maior de todos os mandamentos. E aí o Senhor Jesus disse, vou lhes dar um segundo mandamento semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amados, nós queremos doença para nós? Não. Nós queremos que as coisas dêem errado para nós? Não. Nós queremos prosperar? Sim. Nós queremos ter êxito naquilo que fazemos? Sim. Nós queremos a saúde do corpo física e espiritual? Sim. Então, se eu quero isso para mim, eu devo querer também para o outro.
É isso que Jesus está dizendo. E esse mandamento que o Senhor Jesus dá para mim e para você, na nova e eterna aliança, nós devemos abraçar. Nós devemos abraçar de todo o coração. Nós devemos segurar, nós devemos abrir, nós devemos nos agarrar a essa grande verdade de fé. Amai os vossos inimigos e fazei bem, orai por aqueles que vos perseguem. Você tem desejado o bem daqueles que lhe perseguem? Não é? Agora, de tanto ele taxar, de tanto ele agora perseguir, agora ele está falando em amor e em perdão. Não. Repito, todos aqueles que atacarem o Concílio Vaticano II e o Papa Francisco vai ser refutado por mim. No segundo canal Destruindo as Heresias. Esse canal foi criado só para isso. Para desmentir, para desmascarar e mostrar os erros, não só das heresias atuais, mas de padres que se dizem católicos, que são contra o Concílio Vaticano II, que ficam jogando pedra, picuinha. Já foi profetizado, já foi dito, revelado pela própria Imaculada em Medjugorje, nas suas aparições. E sem falar que na chamada Noite dos Gritos, não é? Em Garabandal, o que foi que a Imaculada mostrou para Conchita? Mostrou verdadeiramente padres e bispos, não é? Sendo condenados e condenando o povo que os seguia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, pessoas estão atacando o Concílio Vaticano II. Você, quando vê alguém falar mal do Concílio Vaticano II, abra o seu olho, presta atenção, porque mais na frente vão colocar vocês contra o Papa. Eles dizem: a fumaça de Satanás entrou, eles começam, a fumaça de Satanás entrou na igreja através do Concílio Vaticano II. Blasfêmia, mentiras descabidas e descaradas. A própria Imaculada em Fátima, não é, quando pediu para consagrarem a Rússia ao seu Imaculado Coração, que fizeram uma consagração mal feita, que não foi válida. Ela disse que se não consagrassem a Rússia ao seu Imaculado Coração, a fumaça de Satanás ia entrar na igreja. Ela não disse em nenhum momento que era através do Concílio Vaticano II que ia entrar a fumaça na igreja. Não. Nós devemos olhar para o Concílio Vaticano II e ver que a renovação carismática católica, essa primavera que vivemos, de novo, viver o Evangelho, de novo, olhar para as Escrituras, de novo, viver uma fé maravilhosa. Eu estou colocando a Bíblia aqui porque o vento está dando aqui no microfone aí. Para que eu e você possamos perceber que o Concílio Vaticano II floresceu a bela árvore chamada Renovação Carismática Católica. Que eu e você hoje, meu querido irmão, preste atenção, que eu e você hoje, que pertencemos, você também que pertence a esse carisma, nós vemos esse florescer do Concílio Vaticano II. Nós vemos essa graça que aconteceu no Concílio Vaticano II. E por que aconteceu essa graça no Concílio Vaticano II, irmão? Porque hoje você olha para a Canção Nova e você vê. A Canção Nova nasceu no carisma da renovação carismática católica. Você olha para a Associação do Senhor Jesus, que tem a século XXI no ar, e você vê o Padre Eduardo, que veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil, trazer esse mover da renovação carismática, o Padre Eduardo Doggett. Aí você olha e vê fruto do quê? Do carisma da renovação carismática católica. As novas comunidades. Você olha para a comunidade do filho de João Batista de Moisés Rocha e você vê a graça que é essa comunidade. Uma comunidade que tem recuperado, amados, tem pegado os drogados na rua, as pessoas abandonadas nas ruas, as pessoas que vivem abandonadas nas ruas, né? E tem recuperado mais milhares e milhares de pessoas recuperadas. Você vê uma fazenda da esperança. Você vê a comunidade e a aliança de misericórdia do Padre Antonello, que vai nas cracolândias da vida recuperar aquelas pessoas, recupera a dignidade das pessoas, atendida por psicólogos, por oração, são evangelizadas e aquelas pessoas têm sua dignidade restaurada, têm sua dignidade outra vez renovada. Não tem dinheiro que pague isso, amado. Agora, tirar pedra no Concílio Vaticano II por causa da renovação carismática católica é fácil. Todos esses que são contra a renovação carismática católica, eles começam a lançar pedra, a jogar pedra no Concílio Vaticano II, eles começam a colocar as pessoas contra o Papa, e por isso que nós vemos essas tantas divisões hoje dentro da igreja. Hoje você olha para um padre e você não sabe se ele é da teologia da libertação, se ele é marxista, se ele faz parte da igreja gemeliana, se é sede vacantista, não é? Nós vemos tudo isso.
E nós vemos as dificuldades dos grupos de orações nas paróquias, nas barreiras que eles têm enfrentados, as batalhas para poder se formar um grupo de oração ali. A maioria das vezes não tem o apoio do padre. O padre diz, eu não sou da renovação. E precisa ser para poder apoiar uma obra de Deus? Precisa ser para poder aprovar um movimento? Não é? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus diz, amai. Olha o que Jesus está dizendo. Preste atenção. 45. Desse modo sereis filhos de vosso Pai do céu, pois é Ele que faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Por isso que nós devemos amar. Por isso que nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Você é perseguido por alguém? Você é perseguido no seu trabalho? Você é invejado no seu trabalho? Você tem uma família que os outros invejam sua família? Eu queria ter a família como fulano tem? Isso é uma forma de perseguição também. Você é perseguido por estar na casa do Senhor? Você é perseguido por viver a fé católica? Você é perseguido por viver com intensidade, com radicalidade a fé católica? Agora estão te chamando de pastor, de feiticeiro, como me chamavam, me davam esses nomes carinhosos nas minhas evangelizações, não é? No tempo em que eu fundei um grupo de oração, eu fui chamado de feiticeiro, porque para eles as curas, os milagres, quem realiza é feiticeiros. E quem é que realiza as curas e os milagres, senão o próprio Jesus Cristo de Nazaré? Então, meu querido irmão, Jesus diz, amai, orai, fazei bem àqueles que vos perseguem. Se vos perseguirem, sabei que os pais deles perseguiram também os profetas. Os pais deles também, né? Jesus vai dizer isso. Vós sereis, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Nós estamos no meio de lobos. O joio cresce com o trigo. O joio está no meio do trigo. Meu querido irmão, se você não teve a oportunidade de ver o trigo e o joio, eu já vi o trigo e o joio. Eles são semelhantes demais. Eles são muito parecidos. Um é o espelho do outro. Você olha para o trigo e para o joio, você olha para o joio e acha que é o trigo. Você olha para o trigo e acha que é o joio. Mas só tem uma diferença que você diferencia. E aí vem o discernimento dos espíritos. Só tem uma diferença que você olha para o trigo, ele tem fruto. O joio não. O joio, ele não tem fruto. Você sabe por quê? Eu vou lhe dizer agora porque o joio não tem fruto. Você olha para o joio, ele só dá as flores. Você olha para o joio, ele só tem flores. Ele não tem fruto. Aí é por isso que você consegue distinguir o trigo do joio, porque o trigo tem fruto, dá frutos, coloca a sua semente. O joio não, ele só floresce. Por isso que é joio. E o joio cresce junto com o trigo. Então dói em ver padres renomados, padres tidos como sábios, que ficaram famosos aí usando a canção nova, como um que tem aí, né, que eu não quero citar ninguém a ficar contra ele, né? Mas que nós devemos olhar. Nós estamos no tempo da divisão, da Virgem Maria falou, que muitos iriam se dividir, que muitos iriam ficar contra o Santo Padre e o Papa, que muitos iriam perseguir o Conselho Vaticano II, iam criar picuinhas de Satanás, pessoas renomadas, tidas como teólogos, tidas como sábias, como doutrinárias, esses tipos de pessoas. Então nós devemos prestar atenção, meu querido irmão, nesse tipo de gente. Nós devemos observar cuidadosamente, né? Mas também não devemos julgar. Nós devemos refutar, repreender e orar. A Bíblia diz que quando nós devemos refutar um sacerdote, ou seja, repreender ele, tem que ser com 2 ou 3 testemunhas, não é? Então que nós possamos vivenciar isso. E continua o Senhor Jesus: se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Então, se nós só amamos aqueles que amam a nós, que recompensa você vai ter? Que recompensa eu vou ter? Nós temos que amar aqueles que nos odeiam, que acham que são os nossos inimigos, porque Efésios capítulo 6 diz que a luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, as potestades, os demônios. É esse tipo de gente. É essas pessoas que nós devemos
não é? É esses demônios, não é contra a carne. Então, nesses padres, é por isso que quando eu digo é Satanás falando na boca dele, é o capeta falando por ele emprestou a voz ao diabo. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 5 e verso 6. Capítulo 13, aliás, verso 5 e verso 6. Os nomes blasfematórios para blasfemar contra Deus, contra seu tabernáculo que é a sua igreja. Não é? Então nós vemos isso. Nós vemos isso, amado. Então nós devemos amar e fazer bem aqueles que nos perseguem. Por isso que a igreja ela vai na linha de Cristo. E o Concílio Vaticano II é a resposta para isso que Jesus pediu. Devemos fazer o bem àqueles que nos perseguem. Aí os padres que estão atirando hoje pedra no Concílio Vaticano II dizem, o Concílio Vaticano II matou a tese, matou o olho por olho, o dente por dente, porque nós tínhamos que viver o olho por olho, o dente por dente. Quando as outras religiões nos dessem uma apunhalada, nós tínhamos que dar duas nele. Não, o Concílio Vaticano II disse que é melhor dialogar. Não era isso que Jesus fazia? Quantos Jesus apunhalou? Quantos Jesus assassinou? Não foi ele assassinado? A cruz segue as pegadas a igreja segue as pegadas do seu mestre, do seu fundador. E ela vai para a cruz, sim. Renuncie sua própria vida, tome sua cruz e me siga. Não tem essa de olho por olho e dente por dente, não. Seus hereges. Não tem. Amai e fazei bem aqueles que vos perseguem, aqueles que vos apunhalam, aqueles que vos maltratam, que vos perseguem, que vos apedrejam. No mundo, à vez de ter aflições, disse Jesus. As perseguições. Quantos dos apóstolos mataram em defesa? Defender a vida agora. Agora, para armar todo mundo, inventaram. É para defender a vida. Qual dos apóstolos defenderam a vida? Qual dos santos e padres apostólicos defenderam a vida? Paulo poderia muito bem fazer uma revolução cristã na época para não ser assassinado. O Pedro, que era o papa da igreja? Não, né? No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, o que foi que a igreja fez? Se armou de espadas, de lanças, para liberar Pedro, para soltar Pedro, para recuperar Pedro, para resgatar Pedro que estava preso? Não. A Bíblia diz que a igreja inteira orava por Pedro. A Bíblia diz que a igreja inteira orava, porque 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz, meus irmãos, não são carnais as armas com que lutamos. Não são. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Não são, amados. Não são carnais, não. Não é com a lança. Com a espada que tu feres, com ela serás feridas. Foi isso que Jesus disse. Então Jesus disse, se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, Jesus está dizendo que se nós amamos aqueles que nos apunhalam, se nós oramos por eles, se nós fazemos o bem a ele, aí sim nós somos verdadeiros filhos de Deus. Aí nós estamos sim caminhando no caminho da perfeição. Os santos não fizeram isso, amado. Os santos não fizeram isso, não fizeram o que eles querem fazer hoje. Eles maltratam e perseguem o Conselho Vaticano II porque o Conselho Vaticano II chamou a dialogar. Estão atirando pedra na Igreja Católica e nós não temos direito de dar uma pedrada neles. Não, essa é a lei de Italião. Essa é a lei do diabo. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Jesus veio para trazer a paz. Não, Jesus veio trazer espada. Aí interpretam a palavra errada. Quando Jesus disse eu vim trazer a espada, Jesus disse que numa casa teria 5, 3 dele e 2 não. Está falando na guerra espiritual. Não está falando em tirar a vida de ninguém. Aonde foi que Jesus disse? Aonde é que está na Sagrada Escritura que Jesus disse que nós temos que tirar a vida dos outros? Para defender. Não, amados. Não é assim não. Nós refutamos. Nós vamos denunciar, mas sem tirar a vida do outro. Porque não é contra a carne e o sangue não. É contra os demônios que estão usando a carne e o sangue. Para isso existem exorcismos. Não precisa exorcizar a carne, não. Não existe exorcisão para a carne, não. Tirar a vida da pessoa, assassinos. Ouviste o que foi dito, não matarás. E agora Jesus está dizendo que é pelo amor, amado. Então, o Conselho Vaticano II é a resposta de Jesus que ele queria para a sua igreja. O Conselho Vaticano II resgata aquilo dos apóstolos que apanhavam, que eram flagelados, que sofriam e saíam sorrindo porque eram dignos de apanhar por causa do nome de Jesus.
E essa resposta a isso foi o Conselho Vaticano II. Ah, conselho que eu amo é este. Cada vez mais que eu estudo sobre esse conselho, que eu aprendo sobre esse conselho, eu passo a ser mais apaixonado ainda por esse conselho. Eu e o Padre Ivan de Jesus Maria. Está na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo, o canal do Padre Ivan de Bênção de Deus. Ele ensina sobre o Apocalipse. Ele ensina sobre o amor. E agora ele está trazendo uma série sobre o Anticristo. Meu querido irmão, nós somos feitos para amar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz que tudo vai se acabar. Que permanece as três virtudes teologais: fé, esperança e amor. Todas as outras vão acabar, só o amor vai permanecer. Só o amor permanecerá na eternidade conosco. Então vamos, meu querido irmão, saber o que é perdoar. Olho por olho, dentro e por dentro, não existe perdão, não tem perdão. Mestre, quantas vezes devo perdoar? Perguntou Pedro. Até 7 vezes, Jesus disse, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amados, quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Não é? Aí é fácil tirar a pedra no Conselho Vaticano II. Por quê? Porque as religiões nos perseguem, tiram a nossa vida e nós tínhamos que matar eles também. É isso que eles queriam, a igreja que fosse assim. Não é? Mas graças a Deus que não é. Que a igreja não ouve esse tipo de hereges. Muito bem. Para encerrar, eu queria pegar um versículo com você no capítulo 13 de Apocalipse. Versículo 7. Olha o que foi que Jesus disse para João. Versículo 9. Ouviste o que foi dito. Quem tiver ouvidos, ouça. Verso 10. Quem procurar prender, será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a paciência dos santos. Tá vendo? Olha, estuda os santos. E aí você vai ver qual foi dos santos que matou alguém? Qual foi dos santos que tirou a vida de alguém? Mesmo sendo santo? Nenhum, amados. Deram a vida por Jesus. Nenhum deles, nem os santos, nem as santas deram a vida por Jesus. E agora nós queremos mudar a regra. Nós queremos agora que as religiões estão nos matando, estão matando os cristãos lá na Ásia, na África. Nós temos que nos armar, nós cristãos, e matar eles também? O olho por olho, dente por dente? Não. Isso não é amor. Isso não é amor, amado. Amor é isso que Jesus diz. Amai e fazei bem àqueles que vos perseguem e vos maltratam. Isso sim sereis perfeitos, sereis verdadeiros filhos do Pai do céu. Não é? Então, aqui está, e ainda no capítulo 22 de Apocalipse, não é? O próprio Senhor Jesus de Nazaré diz assim. 22, verso 11. Injusto faça ainda injustiça. O impuro pratica impurezas, mas o justo faça a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve, e minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. E aqui eu selo, e aqui eu fecho para dizer que nós devemos amar. Quem ama, perdoa. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.